A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos. Mais uma quinta-feira. Quinta de Evangelho. Quinta de falarmos de coisas boas, tentar melhorar o astral, o ambiente. Né, Iris? A Iris está tão animada. Eu sempre estou animada. Quinta-feira, falando de Jesus, não tem como estar animado. Não estar animado. Né? Não tem como não estar animado. Na verdade, a gente ultimamente está precisando falar de Jesus todo dia, né? Toda hora, né? Toda hora. Eu tenho falado para as pessoas assim, gente, antigamente a gente orientava que fizesse o culto no lar uma vez por semana. Agora eu estou orientando fazer todo dia. Se entrar na mídia social, tem que fazer toda hora. Tem que fazer toda hora. Se entrar nas mídias sociais, vai ter que fazer toda hora. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma quinta-feira, mais um dia de falar de amor, de paz, de bondade. Mais um dia de encher o nosso coração de alegria. Mais um dia da gente se afastar um pouco, né, dessa nuvem negra aí que a gente anda mergulhado nos últimos tempos. Eu acho que desde 2020. Desde a pandemia, né? Parece que a gente nunca mais teve paz, né? A gente entrou aí num modo apocalíptico, a gente tem que sair desse modo apocalíptico, começar a ter um pouco de paz. Vocês acharam que a transição planetária ia ser simples? A transição planetária não está simples. Não está simples. Emmanuel já tinha dito que não ia ser simples. Bezerra avisou um monte de vezes. Mas a gente não acreditou, A gente não acreditou. Eu queria dar os telefones aqui para poder vocês entrarem em contato, porque se vocês não ligam, se vocês não mandam mensagem, esse programa não tem graça. Então, telefone fixo aqui da rádio, Enzo e Sheilinha lá, já bati um papo com eles, já quase dei uma palestra sobre o Antigo Testamento. Hoje eu tô atacada. Vamos lá. Telefone fixo 3386-1400, repetindo, 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633, 98486-7633. Você pode entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, que a gente abre aqui e vê os comentários, ou pode entrar no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, que a gente também está lá no YouTube, que a gente entra aqui e vê os comentários. As suas perguntas serão respondidas pelo nosso Hernani. Os seus comentários serão lidos por mim. Estava distraído aqui. Estava distraído, né? Agora já aceitou, né? Sobre o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre Vinho de Luz, capítulo 74, Maus Obreiros. Não tem maus obreiros, não estou acreditando nisso. Só tem bons obreiros. Vamos ver, essa passagem é uma passagem de uma epístola de Paulo aos Filipenses, e vamos ver o que o nosso mestre Paulo nos convorta a pensar. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncisado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa do Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar o Cristo. E ser encontrado nele, não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante da fé em Cristo.
a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí, Hernani, essa não tá fácil não, hein? Tá muito fácil. Tá fácil? Então é vamos longa. lá. Isso é um seminário. Então vamos lá. Essa passagem aí de Paulo é um seminário inteiro. Lembrando Paulo e Estevão, e na realidade eu até fugiria um pouco da história pessoal dele. A história pessoal de Paulo é a história do cristianismo fora do judaísmo, né? Fora do circuncisado. Então tem muita coisa que a gente tem que falar sobre essa passagem histórica para as pessoas entenderem. Primeiro, né, o que ele está chamando de circuncisado? Circuncisado é aqueles que tinham como religião judaica, porque a criança era circuncisada, é ainda, né, como tradição, para marcar eles da diferença dos não-judeus. Só que ser judeu ou não judeu hoje é algo relativo a você escolher um profeta. Né? Se eu tenho o profeta Abraão, se eu tenho o profeta Jacó, se eu tenho o profeta Maomé, se eu tenho o profeta Jesus. Na ocasião, não. Na ocasião, ser judeu ou não era definir se você acreditava em Deus ou não. Porque o resto do planeta não tinha, né, Jeová, não tinha Alá, não tinha o nosso Deus hoje, que é o Deus proveniente aí da circuncisão, ou, né, dos capelinos que vieram, a gente sabe melhor, através de Emmanuel, e fundaram aqui a religião monoteísta. Né, numa ilha de monoteísmo cercado por um oceano de politeísmo, segundo Newton Gonçalves de Barros. E era verdade. Então, quando ele está falando de circuncisado, é aqueles que acreditavam no Deus único versus todos os politeístas que não acreditavam. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, ele se coloca numa posição de que mesmo ele sendo um monoteísta, circuncisado, e que era a vanguarda do planeta, quer dizer, o mais moderno no planeta era conhecer o Deus único, era ser monoteísta. Mas naquele momento ele percebe que existe algo mais moderno do que isso, que é conhecer o Deus único através de Jesus, e não através do Antigo Testamento, dos antigos profetas, que ainda pregavam o olho por olho, dente por dente, que era vingança como estratégia, né? Eram leis muito duras para você conter o povo. E aí ele fala, quando eu conheço Jesus, tudo aquilo que eu falava, que eu pregava, que eu admitia, passa a ser velho para mim. E por que isso acontece, no fundo? E a gente vive isso no momento. Não basta ser cristão hoje. Olha como já mudou, né? Na época, cristão era a vanguarda. Ele era monoteísta, mas não era cristão. Quando ele se torna monoteísta cristão, ele é vanguarda. Hoje, né, o cristianismo continua sendo uma vanguarda. Mas que cristão você é? É o cristão que quer o olho por olho, dente por dente? É o cristão que prega a pena de morte? É o cristão que acha que as coisas devem ser resolvidas com pagamento imediato aqui na carne, da mesma forma que você sofreu? Se você é esse cristão, você continua sendo cristão Paulo antigo, do Antigo, né, Testamento. Jesus veio para mudar essa postura, ele manda dar a outra face, manda dar também o manto e a túnica. Por quê? Porque Jesus já traz o conhecimento da física ao redor disso. O que é a lei de causa e efeito, o que é ação e reação. Do que adianta você pagar por algo que você fez se você se vinga e volta a se comprometer? Então Jesus, ele traz um conhecimento que vai além de ser o profeta ou temente a Deus. É como funcionam as leis divinas, como funciona cada encarnação sua, o que é essa encarnação, o que são essas moléculas, né, subatômicas, que a física quântica explica muito bem, e que te leva a sofrer determinadas situações ou fazer determinadas situações que talvez você não tivesse naturalmente preparado para fazer. Os milagres que aconteceram. Então todo esse composto da física, da biologia, da química, né, da nossa encarnação e desencarne, do nosso perispírito, Jesus conhecia bem. Então não adianta só você dizer hoje, mas eu sou cristão. Você é cristão, mas prega o quê? Se você estiver pregando coisas que Jesus não trouxe, você vai sofrer de qualquer forma. Jesus dizia isso também, não adianta dizer só que me conhece, ou que você fala em meu nome. Que atitude você tem no dia a dia? Então Paulo, nessa passagem, ele traz muita coisa. Fuja daqueles que se dizem da sua religião, seja qual for, que a religião é ligar a Deus, mas que continuam te levando a fazer coisas que vão te dar um prejuízo de evolução.
para você e para toda a sociedade. Então, cuidado com o que estão pregando para você. Cuidado com, eles chamam de cães, né? Mas na realidade são falsos profetas. Cuidado com o que você se apega, porque o cristianismo e Jesus continua sendo a vanguarda, mas siga o que ele pregou de fato, entenda o que ele pregou, se aprofunde no cristianismo, se aprofunde no cristianismo essencial, né? No espiritismo, entenda quais são as consequências dos atos ou das defesas que você faz hoje no dia a dia. E é isso que a gente está vivendo. Nesses momentos de políticas, de ideologia, de discussões, você vê os dois lados cometendo coisas e falando em nome do Cristo muitas vezes, ou de uma religião, ou de Deus, e situações que a gente sabe que pelo espiritismo, pela lei de causa e efeito, né, pelas reencarnações, pelos os conflitos que nós vivemos, vão trazer grandes prejuízos individuais. Hernani, o prejuízo individual, ele é menos importante do que o coletivo. Não se esqueçam que as decisões individuais é que levam às decisões coletivas. O coletivo ele é composto das individualidades. E cada um de nós, no momento de desencarne, vai estar falando com a sua consciência individual. Então é muito importante nós termos todas essas perspectivas nesse momento que nós estamos vivendo. E era isso que Paulo vivia na época. Ele havia se convertido na estrada de Damasco e naquele momento ele já percebia que toda a defesa que ele estava fazendo naquilo que era o mais novo no planeta, que era o monoteísmo, né? A ilha de monoteísmo judaica, né? Hebreia. Aquela ilha já não era tão importante quanto as atitudes cristãs, né? O amor cristão, o ser conhecido por amar-vos uns aos outros. E aí ele muda. E aí ele fala, até então eu estava no combate. O combate é bom. Só que nesse momento eu mudo e vou para o bom combate. Quer dizer, ele muda a atitude dele. Ele continua monoteísta, circuncisado, mas cristão. E leva o cristianismo para fora dos circuncisados, né? Fora do povo hebreu. E que gera uma série de discussões com Tiago, né? Com João, com os próprios discípulos de Jesus sobre como fazer ou por que fazer isso. Então essa passagem de Paulo ela é perfeita para a ocasião e para o momento que a gente vive. Né? Não basta dizer que você é cristão, que você pregaria o amor, você precisa pregar. E você precisa tomar as atitudes que não vão te comprometer no futuro, nem comprometer a sociedade, nem influenciar a sociedade em compromissos dolorosos para o futuro. Porque quando você desencarna, a marca está lá no perispírito. Você pode dizer qual foi a intenção que você teve, que você não queria fazer, que foi influenciado, mas a marca é individual. E essas marcas individuais que vão gerar os resgates coletivos. Aí acontecem os grandes acidentes, as tsunamis, os furacões, os aviões, e aí você fica se perguntando, poxa, todo mundo junto, sofrendo da mesma situação, resgate coletivo, porque foram criados marcas individuais. E é isso que Paulo fala nessa passagem, que Emmanuel provavelmente vai elucidar mais no tempo que ele trouxe, né? No século XX, vinha de luz. Eu achei muita coisa interessante nessa passagem. A primeira delas, ele diz assim, escrever as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Então, primeiro vamos começar por aí. Quantas vezes a gente está em casa achando que a gente já repetiu 1000 vezes a mesma coisa que não é e que não está surtindo efeito? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quantas vezes vocês falaram para um filho vai escovar o dente? Quantas vezes vocês falaram para um filho vai estudar? Quantas vezes assim é falar de Jesus? O espírito que encarna, às vezes ele não está pronto para a evolução. Às vezes ele não conhece Jesus. Às vezes ele ainda é um espírito rebelde. A gente não sabe que espírito é esse que a gente recebeu, a gente não sabe nem que espírito a gente é. Então o espírito que encarna, né, falar de Jesus para quem está à nossa volta é uma missão como a missão materna de mandar o filho estudar, mandar o filho escovar os dentes. Aos poucos a gente vai falando de Jesus, a gente vai repetindo sobre Jesus e a gente vai levando Jesus a quem não conhece Jesus. Ao longo das nossas encarnações, nós abraçamos religiões e erramos na religião. Erramos conduzindo a religião, não que a religião erre. A religião é religar e levar o homem a Deus. Assim como o judaísmo também tem passagens maravilhosas e não era... Quando Paulo fala
do judaísmo, né, da circuncisão, ele fala, como Jesus também falava, que Jesus também era judeu, né? Vocês têm pecados porque vocês conhecem a lei. Ou seja, conhecem a lei e não as praticam. Eu não vim destruir as leis. Que leis? As leis de Deus que está lá no judaísmo antigo, que está lá na Torá, nos 10 mandamentos. Eu vim fazê-los cumprir. Então, a questão aqui não é a religião. Todas as religiões são boas e têm uma finalidade de levar o homem a Deus. Só que nós erramos conduzindo a religião. Por quê? Porque a gente é humano, a gente é falível, a gente é um mau trabalhador, como o Emmanuel coloca aqui. E fomos maus trabalhadores durante muitas encarnações. Então a gente se compromete, a gente compromete outras pessoas. E ao longo desses anos, nós, no exercício dessa... Eu digo nós porque eu costumo dizer assim, gente, quem já chegou no Espiritismo já deve ter passado por tudo. Aí Jesus fala assim, eu vou te dar uma outra oportunidade, tá bom? Conheça a verdade vos libertará. Se nem aqui você melhorar, eu não sei como eu vou fazer você melhorar. Então... provavelmente a gente já passou por muitas religiões, muitas vezes a gente passa dentro dessa encarnação. Eu tenho pessoas que chegam para mim, fui criada em berço evangélico, me transformei em católico e hoje estou aqui no Espiritismo. Então, muitas vezes nessa mesma encarnação a gente muda, né? Mas com certeza encarnações anteriores. E nesse longo processo, a gente fez com que muitas pessoas não se sentissem amadas, acolhidas pelo Cristo, pelos nossos erros. Então a gente discriminava pessoas, a gente colocava dedos nas feridas, quando Jesus não discriminava ninguém. Apresentaram a mulher adúltera para ser apedrejada, ele dizia, mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condenarei. Então, ele condenava sim o erro, tanto que ele falava, vai e não tornes a pecar. Mas ele não condenava ninguém, ele abraçava, ele recebia. Então, ao longo das nossas encarnações, a gente tem muitas pessoas que não se dizem cristã, que não gostam do Cristo, que se afastam do Cristo. Mas Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o governador do nosso planeta. E é para Ele que a gente tem que ir. E andar na direção contrária vai atrasar muito a nossa evolução e a evolução de quem está andando na direção contrária. Então, nós que estamos aqui, que a gente repita 1000 vezes a mesma coisa. Que a gente fale que Jesus é amor, é perdão, é bondade. E em algum momento alguém vai escutar. Então essa primeira passagem aqui que eu peguei e que me chamou a atenção. Vão continuar me escutando, quinta, segunda. Eu não vou desistir. Ela só queria o acordo do Paulo para fazer isso com a gente. O acordo do Paulo para agora vocês para vocês me aguentarem, né? É a tortura. Cuidado com os cães, né? Que utilizando... cuidado com os cães que praticam o mal. Aqui ele está falando dos maus obreiros. Então o que ele está dizendo? Não só a gente tomar cuidado com os maus obreiros, mas como eu gosto de trazer para a nossa vida, que a gente tome cuidado de não ser um mau obreiro. Que a gente use essa advertência também para nós. Como é que eu estou sendo obreiro do Cristo nessa relação? Eu sou aquele que humilha? Eu sou aquele que agride? Ou sou aquele que leva a palavra de Jesus com doçura? Qual é a moral que eu tenho? Porque Jesus, quando advertia um espírito imundo, e dizia, sai, o espírito saía. Quando os discípulos lá, meia boca, chegaram lá e falaram, eu tiro você em nome de Paulo, em nome de Jesus, o espírito. Não, Paulo, eu sei, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, você, e aí bateu nele. Se não tiver força moral, não tem como advertir. Se não tem força moral, não tem como advertir. Então a gente não pode advertir. A gente tem que levar a doçura de Jesus, a gente tem que levar os ensinamentos, dizer, olha, eu sei que é difícil, mas Jesus é amor, Jesus é perdão. Vamos rever aqui o nosso conceito, vamos elevar o nosso pensamento, vamos nos unir em paz. Gente, daqui... Eu recebi um vídeo tão legal de uns franciscanos, de várias pessoas de várias religiões. Vamos nos unir em oração para o bem comum, para o bem do planeta. Não interessa do que a gente, de que lado a gente está ideologicamente, não interessa. O que interessa é que a gente precisa se unir para pedir ao Pai o melhor. Pedir ao Pai que nos auxilie, que nos intua, mas também que nos ajude a aceitar, né, a decisão do alto, a decisão do Pai, a decisão do planeta, a decisão da democracia, seja lá o que for. Por quê? Porque é a oração da serenidade. É aprender a ter força para lutar e mudar aquilo que pode ser mudado,
né? Aceitar o que não pode ser aceito e saber diferenciar uma coisa da outra. Então, nos unirmos em oração e arrebanhar, passar o maior número de informações sobre o amor de Jesus para as pessoas. Porque a gente está vivendo um momento anticristão. Existem muitas pessoas que vão para a internet, que vão e se dizem, eu não sou cristão, e volta, porque pelas deusas, gente, pelo amor de Deus, o povo hebreu sofreu tanto para consolidar o monoteísmo na terra, e a gente vai retroagir a nossa principal conquista, e aí a gente volta e começa tudo de novo. Não está na hora disso. Está na hora da gente reforçar, sim, o monoteísmo. Está na hora... Existem vários espíritos que nos auxiliam, mas são todos guiados pelo mesmo Deus. Está na hora da gente, sim, combater o politeísmo. Mais do que nunca. Está na hora, sim, da gente ensinar quem é Jesus, quem é o Cristo, quem é o governador do planeta Terra. Fale de Jesus, mas não fale com a autoridade moral que você não tem. Que eu não tenho, que o Hernani não tem. Vamos falar com o amor. Vamos falar mostrando para o outro, olha, eu também não consigo fazer isso. Se alguém vier me roubar a túnica, eu não vou querer entregar o manto. Eu não sou Jesus. Imagina, a pessoa vem me assaltar, aí leva meu carro. Peraí, irmão, tu esqueceu meu telefone aqui, não te dei meu celular? Não vou fazer isso. Você não vai fazer isso. É isso que Jesus mandou fazer. A gente não está pronto, mas a gente está caminhando para se desprender dos bens materiais. Foi isso que ele falou. É tentar se desprender, é tentar entender que a gente passa pela pela lei de ação e reação, que você só passou pela prova porque ontem você foi a pessoa que assaltou. Porque a gente não passa pela prova à toa, não é? A gente mora no Rio de Janeiro, quantas pessoas falam assim, eu nunca fui assaltada, eu moro numa cidade violenta. Aí você chega outra pessoa, já foi assaltada 10, 15 vezes. Aí eu digo, se comprometeu, né? Que bom que saiu vivo das 10, das 15 vezes. Agora, Iris, mas e viver com medo? Eu fico imaginando assim, imagina quando a gente era, sei lá, viking, ou sei lá o que a gente era, que a gente entrava naqueles povoados, deixando as mulheres e as crianças com medo. Talvez seja isso, eu não sei. Eu não sou adivinho, eu não sou profeta, mas uma coisa eu sei, a gente precisa florescer onde foi plantado. Se a gente passa por provações, se a gente está num país, numa cidade, num lugar onde passa provações, é porque nós estamos inseridos, comprometidos com essas provações. E se eu estou inserido, comprometido com essas provações, como eu faço para deixar de ter essas provações? Através do amor que cobre uma multidão de pecados. Então vamos falar de Jesus, sim. Vamos elevar os nossos pensamentos e ser o bom obreiro. E quando olhar aqui o que Paulo está dizendo, cuidado com os maus obreiros, não vai pensar o mau obreiro é o outro. É cuidado hoje para que você não seja o mau obreiro. Cuidado hoje para que você não ataque a religião do outro, não ataque o outro simplesmente porque ele pensa diferente de você. É para que você pense como Jesus pensaria. E na dúvida, se pergunta assim, o que Jesus gostaria que eu fizesse nessa situação? O que Jesus falaria nessa situação? Reflita, pense. Busque a inspiração do Mestre. Busque nos livros, busque na codificação espírita, busque na Bíblia, busque no Evangelho segundo o Espiritismo. Eleva seu pensamento ao Pai. Por isso é que a gente está no momento de ter que fazer Evangelho no lar todo dia. Porque todo dia a gente se desestabiliza, né? Porque a gente está vivendo um momento de transição, um momento difícil. Mas é importante que a gente mantenha a fé, que a gente mantenha a unidade, que a gente mantenha o compromisso cristão, o compromisso de trazer Jesus no coração, o compromisso de colocar Jesus nas nossas vidas. Porque eu garanto a vocês que você não vai ser mais feliz afastando Jesus da sua vida. Você vai, muito pelo contrário, você vai ser muito feliz trazendo ele para a sua vida, trazendo ele para a sua casa, vivenciando os ensinamentos que ele trouxe, né, para a gente há 2000 anos atrás. Já chegou no comercial, gente? Não saia daí que eu já volto. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.
Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está começando agora, a gente está falando sobre uma passagem que está na carta de Paulo aos Filipenses, que fala sobre o mau obreiro, né? É uma advertência a quem está no caminho da fé e acaba não conduzindo o rebanho da melhor forma. Mas é importante a gente lembrar que muitas vezes a gente é o dedo acusador e a gente é o mau obreiro. Então, que ser um bom obreiro é lembrar o tempo inteiro a família, os amigos, no trabalho, todo mundo que a gente convive, do amor de Jesus. Não das limitações do ritual da fé, não se ele está jejuando, se ele não está jejuando, se ele usa o óleo ungido, se ele toma o passe, se ele não toma o passe, se ele paga o dízimo, se ele não paga, se ele vai à missa, se ele não vai. Não, é o amor que ele está colocando, né, nas suas obras, é o amor que ele está colocando nas suas relações. E que você também... Acho lindo que a gente tenha um compromisso com a nossa fé, que a gente cumpra os rituais. Não sou contra nenhum ritual, não sou contra nada disso. Mas o que é mais lindo do que ter um coração puro? O que é mais lindo do que ter um coração amoroso? O que é mais lindo do que seguir a Jesus com o coração? Não existe, né? Então eu acho que é isso aqui que a gente vai estar conversando sobre hoje, vai trabalhar hoje em nossos corações. E mais do que nunca, a gente está precisando desse coração embevecido, desse coração cheio do amor do Cristo, porque Jesus está contando com cada um de nós nesse momento de transição planetária, nesse momento de mudanças, né? Nesse momento que o planeta está atravessando. Então, a gente está fazendo parte ativa. Não pense que você da sua casa não está fazendo parte ativa dessa transformação. Eu costumo dizer que quando a gente não faz parte da solução, a gente faz parte do problema. Isento a gente nunca está, né? Ou a gente faz parte da solução, ou a gente faz parte do problema. Porque mesmo que a gente seja um peso morto, a gente faz parte do problema, porque é um peso a mais para carregar. Então, a gente precisa trabalhar ativamente com as nossas orações, se não ativamente, né, no trabalho braçal, pelo menos com as nossas orações, com o nosso carinho, né, com as nossas palavras aos irmãos que estão precisando. Eu queria mandar um beijo enorme para Janira Carneiro de Madureira. Boa tarde, amores. Janira Carneiro de Madureira. Beijo e abraço com muito carinho. Gente, sumiu uma mensagem. Sônia Regina do Rio Comprido. Boa tarde, casal 20, paz e bem. Amo muito vocês. É a Sônia Regina de Rio Comprido. O Rosimar de Anchieta, queria mandar um beijo também para você. Boa tarde, queridos irmãos. Adoro vocês, adoro o programa. Irradiação eu já coloquei, que Jesus te abençoe. É Carlos Alberto do Caxambi. Sabe quem está sumido? Beto Orlando. Beto Orlando está sumido. Beto Orlando abandonou a gente. Abandonou a gente, não me aguentou mais. Ele está agora com a Iracina, ele gosta do programa do Seja. O Seja é uma boa casa. Está num bom lugar. Parabéns, Iris Hernani. Até com assuntos densos, o fazem de modo leve. Sou estudioso de várias vertentes filosóficas, magísticas e religiosas. Todos esses caminhos levam ao mesmo pensamento trazido por Jesus, fazer o outro que gostaria que te fizesse. Quanto a vários deuses, em todas as culturas temos um Deus único, que cria as divindades para auxiliá-los na criação. Não é que a gente chama mesmo de santo, que a gente chama espíritos evoluídos, exatamente. Orixás. Quem complica tudo são as pessoas que veem, mas não entendem o dito e o praticado. Exatamente, Camilo. Quem falou? Camilo do Engenho Novo. Muito boa a sua colocação, muito boa. Exatamente isso. Queria mandar um beijo para a Roberta da Califórnia, muito ocupada no trabalho, mas ligadinho nesse programa que eu amo. A energia no trabalho fica muito melhor quando liga. A Roberta deve trabalhar em Hollywood, sabia? Ela vai fazer um filme com a gente. Vai fazer um filme, vai fazer um... Ai, queria mandar um beijo para Wanda Jack. Eu queria mandar um beijo para o Pedro Luiz do Valqueire. Boa tarde, um beijo no coração de vocês. Iris Hernani, toda a Rádio Rio de Janeiro, sorria, você está na rádio. Edna Logulo Paiva, do Valqueire, está sempre com a gente também. Boa tarde, Iris, que você continue com esse sorriso espalhando pelos corações, tudo de bom a você, o Hernani, a todos do MAP, a todos da rádio.
Ronaldo Vieira de Vargem Grande, boa tarde, discurso progressista espiritual ministrado por vocês dois no dia de hoje está sensacional, muita paz, muita saúde, mostra felicidade. Pra ele, ó, é papo de espírita. Muito legal, muito papo legal. Papo de espírita. Beto Orlando está trabalhando, por isso não tem participado, mas ele acompanha e quando pode Grande manda. Beto Ai, Orlando. que lindo, que Jesus te abençoe, Beto Orlando, te proteja. Olha, o Camilo está perguntando por que a galera não dá like. Tem que ir lá pro YouTube, deixa eu ir lá no YouTube, dá o like, não é isso? Aqui tem Aí uma galera aqui. Mas não está suficiente, vamos lá. Queria mandar um beijo para Regina, David, Natasha Slanik. Passo por um luto recente, não está sendo fácil. Meu marido que desencarnou adorava o programa de vocês. Natasha, me dá o nome dele para eu colocar na irradiação, para eu mandar. Vamos pedir para socorrer rápido ele para ele assistir do plano espiritual. Mandar umas mensagens para ele, vai virar mentor do nosso programa. Eu sei que é uma dor difícil, não é fácil. Não consigo nem imaginar, né? Imagina eu vim fazer um programa sem o Hernani. Prefiro que ele venha fazer sem a Iris. Mas eu sei que você tem um pai que é amor, poder e bondade e que a vida continua. Então, que Jesus, que Mãe Santíssima possa te ajudar nesse momento. Segundo Chico Xavier, as coisas vão começar a melhorar muito. Porque através das televisões, não é? Doida para isso acontecer. A gente vai sintonizar com o plano espiritual. Ele já antecipou como é que vai ser. Nós não vamos entender de onde está vindo aquela transmissão, vai achar que é de outro planeta, de outra história. Vai demorar um tempo para a gente entender que a gente está sintonizando com o plano espiritual e podendo ver as pessoas e conversar com as pessoas, assim como tem no nosso lar. Já imaginou que delícia que vai ser? Ele poder falar para a gente onde ele está, como é que ele está, através de uma televisão? Vai ser muito bom. Porque através do médium ainda não é tão simples, né? É verdade. Queria mandar um beijo para Maria Dite. Boa tarde, primos lindos na escuta, já dei o like. Glória de Piracicaba, boa tarde, queridos. Finalmente eu assisto, só ouvi. Espero que esteja gostando da gente, né? Ao vivo que ela fala. Ela disse que só ouvia, agora ela está vendo a gente. Ela está vendo a gente. Fátima Regina, boa tarde a todos. Tânia Regina, Ana Maria, boa tarde. Gratidão sempre, você acalma meu coração. Obrigado por ter me ajudado no conselho que você me deu. Passei a enviar a Rosa para minha irmã, que não me dava bom dia, e deu certo, Iris. Ai, que linda. Eu falei. Mas a Rosa era plasmada ou a Rosa de verdade? Plasmada. Eu vou aqui falar, já que ela falou, olha só, se você tem um desafeto, alguém que você queira se reconciliar, comece a imaginar todo dia que você está plasmando uma rosa, um girassol, a flor que você quiser. Todo dia, vai com amor e leva lá na casa dela. Eu não sei se vai demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas eu tenho certeza que você vai desfazer, seja lá o que for esse mal entendido. Porque quando você faz esse ato, você está levando amor, você está levando a redenção, você está levando esse simbolismo. E eu já vi várias histórias. Teve uma que fez isso e falou que a pessoa, né, que ela ficou mandando, chegou para ela com uma rosa real na mão. Olha, está na hora da gente acabar com essa briga. Depois de... Cara, as coisas estão se espalhando neles. Meu amigo essa semana encontrou um casal de amigo deles lá no Recife. Ele trabalha na mesma empresa que eu. E ele falou, não, tem um amigo meu que é espírita. Aí o dentista, o amigo dele, falou, não, eu também sou espírita, eu trabalho no espiritismo. Aí ele falou assim, meu amigo é o Hernani. Ele falou, Hernani Costa? Eu assisto o programa dele, é difícil pegar aqui, mas eu... É gostoso. É gostoso, isso, né? Muito bom, cara. A gente está plasmando aí o bem, né? Essa rede do bem. Eliette Oliveira, meus queridos, boa tarde. Leia Ferreira, boa tarde, amigos. Que Jesus abençoe vocês. Continuo assistindo pela rádio, já dei meu like. Não deixa de mandar o nome, Natasha, do seu esposo, para a gente colocar na irradiação. Peço orações para o José, que não quer tomar o remédio do coração. Tá igual a mim, José. Eu esqueço meu remédio também, mas aí o Hernani e a Adri ficam em cima de mim. Já botei ele na irradiação. Ô Zé, toma o remédio, Márcio Zé. Andrade está sempre com a gente também. Boa tarde, casal, e a todos da rádio. Maria Grubano, boa tarde, meus queridos irmãos. Coloque o nome do... O Caio já está na irradiação, já coloquei. Eliette Oliveira, estou escutando vocês mais tarde. Estou indo ao Centro Espírita, isso aí, é isso mesmo. Ela já está melhorando, estava passando por uma depressãozinha. E o programa acho que repete às 2 da manhã, né?
Márcio Andrade, será que Elias foi arrebatado mesmo ou isso é uma parábola? Explica aí, Hernani. Não, acho que Elias foi arrebatado espiritualmente. Espiritualmente, né? mas não E aí os médios que estavam ali perceberam. Viram, né? E acabou. Obviamente, né, muito dessas manifestações espirituais que aconteceram na época tinha um amparo tão grande do plano espiritual, né? Pentecostes foi uma. Que vários que estavam ali falaram em línguas, eles viam. Então, na realidade, como precisava marcar, né, o Evangelho, a Bíblia, né, a história, para a gente estar falando sobre isso hoje, compreendendo através da mediunidade, tinha um trabalho espiritual muito forte, né, autorizado por Deus para que esses fenômenos acontecessem. Eu queria mandar um beijo para minha mãezinha, Marília, que está aqui. Vocês são meus amores, está assistindo a gente. Eliete Barbosa, Ana Paula, Zumiro Holanda, Sérgio Ribeiro, Íris é o Sérgio da Aliança, estou com bronquite e pneumonia. Sei, Sérgio então Ribeiro, que Jesus te abençoe, que você melhore, Sérgio. Vou colocar seu nome na irradiação. Já está sendo socorrido, né? Um filho da Aliança, Frei José já está lá socorrendo ele. Estou doido para a ADP voltar às palestras presenciais que eu vou. Eliette, o nome na irradiação do Ulisses, já coloquei. Kátia Reis, boa tarde, irmãos, que bênção. Hoje é quinta-feira. Hernani Iris, vocês são um bálsamo na minha vida. Gente, vocês são maravilhosos. Pedro Mendonça, Eliane Câmara, boa tarde, queridos. Minha cunhada maravilhosa. Eu estou morrendo de saudade de você, Eliane, vai me visitar. Carla de Mello, boa tarde. Meu amigo Márcio Andrade me indicou. Isso, Márcio. Muito boa essa rádio. Que bom, que bom. Eu queria mandar um beijo para Margarete Gonzalez. Márcio Andrade botou Beto Orlando não desencarnou não, meu amigo, sempre interagir comigo, interage comigo. Mandar um beijo para Sandra Carvalho, Maria Fiuza. E eu preciso falar de Emmanuel, gente. Olha só, o tempo tá pouco, gente. Tá pouco, eu não consigo falar tudo que eu quero. Vitorino dá pouco tempo pra gente. Ele tinha que aumentar o nosso tempo. Olha lá. Ele já fica olhando com ali, medo, ó. eles ficam com medo. Não vai falar do Emmanuel, não. Daqui a pouco não dá tempo. Vocês têm que sair reclamam. correndo. Ontem eu fui dar uma... Foi ontem, não? Terça-feira eu fui dar uma palestra no MAP, era 1 hora. Eu falei, 1 hora é bastante tempo. Só que eu comecei a falar, falei tanto que no final, quando eu olhei assim, tive que correr. Ah, mas não era você não, tinha algum espírito falando. Era algum espírito falando, eu falo pouco, fala né? Pouco, Vamos ao Emmanuel. Maus obreiro. Guarda-vos dos maus obreiros, Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram repouso em débito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem atendendo os compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras, fixam no ângulo ainda inseguros da obra em execução, despreocupado das realizações já feitas. Isso é muito comum, né? Às vezes a obra está caminhando, a pessoa olha só o que está dando errado e não olha o que já deu certo. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento de deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as com olhos de perversidades ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança, o dissídio, quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobo. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios, permanece cheio de oportunidade e significação. São todas as fraquezas humanas, né, descritas assim. Aquele que está engajado, está ligado ao líder, que segue a religião e a liderança, você diz que ele é, né, o puxa-saco, né?
que ele está bajulando, que ele é o escolhido, que por isso que ele... E o outro, que é humilde, você diz que é um covarde porque ele não luta contra a situação. As condições humanas, normalmente, né, são... esses defeitos são os defeitos da revolta, né, da ignorância, da falta de disposição para estar acompanhando. E dentro das casas religiosas a gente vê isso. Mas a gente vai mudando. As pessoas vão mudando. Depende também da liderança, depende de como ele se engaja, do sofrimento. Tem pessoas que vêm com um sofrimento tão grande que mudam, né? A gente entra na religião, principalmente no espiritismo, ou pelo amor ou pela dor. Ou você entra motivado, né, através da liderança, do prazer de estar ali fazendo bem, ou que a dor é tão grande que só se acalma quando você está ligado à religião, né? Ligado a professar aquela fé. Wanda Jaques, do Irajá, na escuta. Pode falar o nome da mensagem? É Maus Obreiros, capítulo 74? 74. Né? 74 do Vinho de Luz. Neuza Drummond, boa tarde a todos, paz e luz. Denise Melo, peço irradiação, já coloquei na irradiação, Denise. Regina, o programa está cada vez melhor. Oba! Andréa Valente mandou boa tarde. Gosto muito desse programa, mas não sei porque hoje cismei que começava às 2h30. Ah, então volta lá depois e assiste. Volta e assiste. Fátima Alves Cruz, boa tarde, amigos queridos. Eita, que a menina está inspirada. Hoje gostei muito das orientações. Deus abençoe sempre esse casal divino. Essa história de mandar a rosa plasmada é melhor ainda. Porque é bem mais baratinha. A rosa... Olha, mas no dia dos namorados não pode me mandar rosa plasmada, não, que eu não vou receber, não. Tá mandando um buquê? 3 buquês. De quê? Qual é a rosa? Qual é a flor que eu mais gosto? Você vai receber de margaridas, girassóis. Acertou, Você pode escolher. Eu plasmo na hora. O menino estuda, ele não é bobo, não. Amo muito os dois, Iris e Hernani. Fátima, que Jesus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Valéria Cecília, boa tarde, meus amados. Cheguei agora do trabalho. Depois assiste o primeiro tempo, hein? Esse pessoal aqui da rádio trabalha muito, cara. Olha Beto só, Orlando todo mundo colocando lá o like, hein? Tem que colocar o like pra gente lá. Eu nem sabia disso. Eu também não sabia, eu sou horrível com as questões da internet. Um dia eu aprendo. Rogéria Tavares, boa tarde, queridos. Trabalhemos para o bem, para Jesus, sempre para nós, para os nossos irmãos, para o nosso planeta. Gratidão. É isso mesmo, é isso que a gente tem que repetir 1000 vezes. Valéria Cecília, meninas, vamos fazer mamografia. Isso. É verdade. A gente até esqueceu com a eleição Outubro Rosa, né? Eu fiz um post sobre isso. Lá no mapa eu chego, eles me lembram na hora. Eu fiz um post sobre isso. Até falei uma coisa muito interessante, que no Outubro Rosa a gente pode fazer o seguinte, olha, existem vários lugares, se você entrar na internet, clínicas populares, que às vezes você consegue fazer um exame por R$100, por R$120. Às vezes você fica pensando assim, poxa, vou que cada um dê R$10, eu vou pegar 12 amigos e vou dar uma mamografia para alguém. Porque às vezes a pessoa, se a gente começa a fazer esse compromisso, eu vou escolher uma pessoa que faz uma diarista, alguém que eu conheço, que eu sei que não tem condição. Então, Outubro Rosa é para a gente se comprometer. Porque às vezes a pessoa fala assim, tem o SUS, tem, mas a rotina... Não, mas a rotina é mais difícil, a pessoa vai quando está doente. A pessoa não tem o hábito de fazer o preventivo. Então, a gente está ali no Outubro Rosa, olha, toda vez que quando chegar em outubro, eu vou fazer uma campanha e vou dar uma mamografia para alguém que eu sei que precisa, para fazer ali um preventivo, né, para criar aquele compromisso. Uma vida, né, que você salve já é muita coisa. Né? Uma pessoa que você ajude já é muita coisa. Então, se todo mundo, né, se mobiliza, vamos nos mobilizar, né, ajudando as pessoas que estão à nossa volta, não esperando, né, o Estado ou o outro. Não, somos nós. Quem ajuda o homem é o homem. Não adianta a gente achar que vai vir anjos do céu e vai resolver tudo, porque a gente está na Terra para ajudar a resolver, né? O Márcio Andrade falou do Beto Orlando, né? Vera Lúcia Arvelo, boa tarde, queridos, adoro o programa, lindas palavras de grande ensinamento para nós, amo vocês, muito bom estar aqui mesmo. Wanda Soares, aqui no YouTube compartilhei no Face, é isso mesmo, sai compartilhando em tudo. Suzy Batista, paz e bem para todos. Iris Hernani, a madrugada é um bálsamo. Aí, tá vendo, Hernani?
Boa tarde, casal Mil. Amo muito vocês. Gratidão. Irradiação. Todo mundo aqui da Irradiação já estou mandando. Rosilene Leal, boa tarde. Suzy Batistas, Irradiações. Era aí que eu esqueci. Deixa eu voltar para o WhatsApp aqui. Janete de São Gonçalo. Boa tarde, casal. Iris Hernani, ótimo programa. Estou na escuta, adorando. Fiquem todos com Deus. Marilene Vigário Geral, boa tarde. Hoje meu neto está fazendo 18 anos. Quero desejar a ele muitas felicidades e que ele consiga realizar todos os sonhos. Que Jesus esteja sempre lhe protegendo. Cadê o Rafael? Então vamos mandar aqui o nosso parabéns para o Rafael, celebrar a vida do Rafael. 18 anos é uma data linda, um jovem começando a vida e tem muito, que ele possa falar muito de Jesus, que ele vai ter muito tempo, né não? Eu queria mandar um abraço para Michele de Nilópolis, a irradiação aqui, já estou mandando para a irradiação. Raquel de Jacarepaguá, pedindo as irradiações, que Jesus te abençoe, todo mundo eu mandando na irradiação. Ana Paula da Pavuna, boa tarde, primeira vez ouvindo o programa de vocês, adorando, ó, botou um monte de ó, sim, adorei também, sejam abençoados, você também, Ana Paula, que Jesus te abençoe e te proteja. Jude Quintino, boa tarde, peça para essa querida irmã ver o zap, estou pedindo irradiação. Oi, estou aqui, vou mandar a Jude Quintino, irradiação, pode deixar. Peraí, porque são muitas redes e eu não posso perder nenhuma. Muitas mídias. Muitas mídias sociais. Ai, muito legal. Valéria Ribeiro pediu irradiação. Regina, senhor Vitorino, aumenta esse tempo, por favor. Não sou eu que estou falando, não. Regina, Marcela, David. Não sou eu, não, tá bom? Não vai me tirar do ar por causa disso, né? Zumir Holanda, boa tarde, amigos queridos, Deus abençoe. A gente está chegando no finalzinho, e aí eu gosto sempre da gente fazer, né, as considerações finais. Eu queria muito que, quando eu pego um tema de Paulo, eu sempre acho assim, eu gosto mais de falar de Jesus. Mas Paulo, ele nos enriquece porque ele está ali no dia a dia, tentando manter a unidade das igrejas nessas epístolas, né, que é um trabalho árduo, sendo criticado por todo mundo, sendo apedrejado, sendo questionado por todo mundo o tempo todo. O pior é que antes ele não era questionado, ele não era apedrejado, ele tinha um exército do lado dele. E foi o que ele falou. Eu larguei tudo isso para mim virou estrume para que eu possa seguir a Jesus. Então tudo que era de bom, ele era o tudodebom.com.br, tinha tudo do lado dele, tinha o exército do lado dele, tinha o romano do lado dele, tinha o judeu do lado dele, tinha tudo. Dinheiro, e ele falou, transformei isso tudo em estrume para seguir a Jesus, né? E ele nos dá o nosso maior exemplo. E aí o que acontece quando ele faz isso? Quando ele abre mão de tudo para seguir a Jesus? Ele é criticado por todo mundo. Ele é criticado pelos judeus, ele é criticado pelos cristãos, porque os primeiros discípulos também não encaram, não olham o Paulo. Estevão tinha sido apedrejado. Ele apedrejou Estevão. E aí ele vem, diz que ninguém precisa ser circuncisado, igual ele fala aqui, que a circuncisão somos nós. E aí agora vai aumentar a perseguição. Então Paulo, ele sofria de todos os lados. Então se você, meu irmão, que está em casa agora, acha que você está sofrendo de todos os lados... Você é o Paulo. Acha que você está aí com esse espírito paulino, né? Se você fala uma coisa, você toma uma raquetada, fala uma coisa, toma outra raquetada. Se inspire, fale de Jesus, não tem como. Falar de Jesus, não tenha medo de falar de Jesus. Paulo não ganhou nada com isso, não, mas ganhou fama, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não ganhou nada? Foi altos níveis espirituais. Aonde ele parou no plano espiritual, ele apareceu e foi confundido com Jesus, tamanha era aquela luz. Então, não tenha medo de falar de Jesus, não tenha medo de... Pablo, até que enfim apareceu, hein? Quanto tempo! Ele nos abandonou há tantos anos. O Pablo está mais importante na rádio agora. Ele só fica com o VIP, Virou né? Um cara muito Virou importante. Um cara VIP. Então, a gente sabe que a gente precisa falar de Jesus e que a gente não tenha medo de falar de Jesus. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade. A gente está indo embora, mas fica com Jesus, eleva seu pensamento que ele vai até você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.